Imagine isso. Você está em uma canoa, no meio do rio Amazonas. Ao seu redor, água. Água em todas as direções. O rio é tão largo que você não consegue ver as duas margens ao mesmo tempo. Você está literalmente no meio de um rio que tem 11 quilômetros de largura em alguns pontos. Não há estradas, não há placas, não há marcos visíveis. A paisagem é uniforme, floresta densa em ambas as margens. O céu está nublado, então você não pode usar o sol para orientação. Você não tem bússola, não tem GPS, não tem mapa. Como você sabe para onde está indo? Como você sabe se está indo rio acima ou rio abaixo? Como você encontra o caminho para uma comunidade específica a 500 quilômetros de distância? Para a maioria das pessoas, isso seria impossível. Você estaria completamente perdido. Mas para ribeirinhos amazônicos, pessoas que nasceram e cresceram nos rios da Amazônia, isso é rotina. Eles navegam centenas de quilômetros com precisão impressionante, sem nenhum instrumento moderno de navegação. Como eles fazem isso? A resposta está em um sistema sofisticado de navegação baseado em observação detalhada do ambiente, conhecimento profundo dos rios e técnicas transmitidas através de gerações. Um sistema tão eficaz que navegadores ribeirinhos podem encontrar um igarapé específico entre centenas de igarapés similares. Podem prever mudanças no rio. Podem navegar com segurança em condições que deixariam navegadores modernos completamente perdidos. Esta é a história de como ribeirinhos amazônicos navegam 500 quilômetros sem bússola ou GPS. E o que você está prestes a aprender é conhecimento de navegação natural que funciona quando toda a tecnologia falha. Conhecimento que demonstra a capacidade humana extraordinária de ler e interpretar ambiente natural. Deixa eu começar explicando o desafio único de navegar nos rios amazônicos. Rios amazônicos não são como rios em outras partes do mundo. Eles são enormes. O rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água. Ele descarrega aproximadamente 209 mil metros cúbicos de água por segundo no Oceano Atlântico. Isso é mais que os próximos 7 maiores rios do mundo combinados. Em alguns pontos, o Amazonas tem mais de 11 quilômetros de largura. Durante a estação chuvosa, quando o rio está cheio, ele pode ter 40 quilômetros de largura em algumas áreas. Você literalmente não consegue ver de uma margem à outra. Além do Amazonas, há centenas de afluentes. Rios como Negro, Madeira, Tapajós, Xingu. Cada um desses rios seria considerado um rio grande em qualquer outro lugar do mundo. E há milhares de igarapés, riachos menores que alimentam os rios maiores. A rede hidrográfica da Amazônia é incrivelmente complexa. Além do tamanho, há o problema de mudança constante. Rios amazônicos mudam. Durante a estação chuvosa, o nível da água pode subir 10 a 15 metros. Áreas que eram terra firme ficam inundadas. Ilhas desaparecem. Novos canais se formam. Durante a estação seca, o nível da água cai. Bancos de areia aparecem. Canais que eram navegáveis ficam rasos. A paisagem muda dramaticamente entre estações. Além disso, rios amazônicos são dinâmicos. Eles mudam de curso. Erosão em uma margem, deposição em outra. Ao longo de anos, um rio pode mudar seu curso em quilômetros. Então, mesmo que você tivesse um mapa, esse mapa ficaria desatualizado rapidamente. E há o problema de uniformidade visual. Floresta amazônica parece uniforme. Árvores altas, vegetação densa, verde por toda parte. Para olho não treinado, um trecho de rio parece igual a qualquer outro trecho. Não há montanhas distintas para usar como referência. Não há estruturas feitas pelo homem. É um ambiente onde é muito fácil se perder. Então, como ribeirinhos navegam nesse ambiente, eles usam um sistema de múltiplas camadas de informação. Vamos explorar cada camada. A primeira camada é conhecimento da estrutura geral dos rios.
Ribeirinhos têm mapas mentais extremamente detalhados da rede hidrográfica. Eles sabem quais rios se conectam. Eles sabem a ordem dos afluentes. Eles sabem direções gerais. Por exemplo, um ribeirinho sabe que o Rio Negro flui de noroeste para sudeste antes de se juntar ao Amazonas em Manaus. Ele sabe que o Rio Madeira se junta ao Amazonas a oeste de Manaus. Ele sabe que o rio Tapajós se junta ao Amazonas em Santarém. Esse conhecimento estrutural fornece framework geral para a navegação. É como saber que se você está em São Paulo e quer ir para o Rio de Janeiro, você vai para Nordeste. Não é navegação precisa, mas é orientação geral. Esse conhecimento é adquirido através de experiência e educação oral. Pais ensinam filhos, navegadores experientes ensinam novatos. Histórias são contadas sobre viagens, descrevendo rios, conexões, distâncias. A segunda camada é a observação do fluxo da água. Rios fluem de áreas mais altas para áreas mais baixas, eventualmente para o oceano. Na Amazônia, todos os rios eventualmente fluem para o rio Amazonas, que flui para o Atlântico. Então, observar a direção do fluxo te diz se você está indo rio acima ou rio abaixo. Mas como você observa fluxo em um rio enorme, onde a água parece parada? Ribeirinhos usam múltiplas técnicas. Primeira técnica, observar objetos flutuantes, galhos, folhas, espuma. Esses objetos flutuam na direção do fluxo. Se você observar cuidadosamente, você pode ver a direção. Segunda técnica, observar a margem. Quando você está em movimento, a margem parece se mover na direção oposta. Se você está indo rio abaixo, a margem parece se mover rio acima. Comparando a velocidade aparente da margem com a velocidade de objetos flutuantes, você pode determinar se está indo com ou contra a corrente. Terceira técnica, sentir a resistência. Quando você está remando, você sente resistência. Remar rio acima requer mais esforço. Remar rio abaixo requer menos esforço. Navegadores experientes podem sentir essa diferença. Quarta técnica, observar redemoinhos e padrões de água. Água fluindo cria padrões. Redemoinhos, ondas, áreas de água lisa versus água turbulenta. Esses padrões indicam direção e velocidade do fluxo, profundidade, obstáculos submersos. Ribeirinhos leem esses padrões instintivamente. A terceira camada é a observação de confluências. Confluência é onde dois rios se juntam. Confluências são marcos importantes para a navegação. Cada confluência tem características únicas. Primeiro, ao encontro das águas. Rios amazônicos frequentemente têm cores diferentes. O Rio Negro tem água escura, quase preta, devido a taninos de vegetação em decomposição. O Rio Solimões, nome do Amazonas, antes de Manaus, tem água barrenta, marrom clara, devido a sedimentos dos Andes. Quando esses dois rios se encontram em Manaus, há uma linha visível onde águas de cores diferentes fluem lado a lado sem se misturar imediatamente. Esse fenômeno se estende por quilômetros. É um marco visual inconfundível. Ribeirinhos usam encontros de águas para identificar confluências. Segundo, há mudanças na largura e velocidade. Quando dois rios se juntam, o rio resultante é mais largo e pode ter velocidade diferente. Ribeirinhos sentem essas mudanças. Terceiro, há mudanças na vegetação e topografia das margens. Confluências frequentemente têm características distintas: praias de areia, formações rochosas, tipos específicos de vegetação. Ribeirinhos memorizam essas características. Um navegador experiente pode identificar uma confluência específica entre dezenas de confluências similares, baseado em detalhes sutis. A forma de uma praia, a inclinação de uma margem, um grupo específico de árvores altas. A quarta camada é a observação de marcos naturais. Embora a floresta amazônica pareça uniforme, há marcos distintos se você sabe o que procurar.
árvores gigantes emergentes. Algumas árvores amazônicas crescem muito mais altas que o dossel geral. Essas árvores emergentes podem ser vistas de longe e servem como marcos. Ribeirinhos conhecem árvores específicas e as usam para navegação. Formações rochosas. Em algumas áreas, especialmente perto de afluentes que vêm de regiões montanhosas, há formações rochosas distintas. Pedras grandes, paredões de rocha, corredeiras. Essas formações são marcos excelentes. Praias e bancos de areia. Durante a estação seca, praias e bancos de areia aparecem. Cada praia tem forma e localização específicas. Ribeirinhos memorizam praias importantes. Ilhas. Há milhares de ilhas nos rios amazônicos. Ilhas grandes e permanentes são marcos importantes. Ribeirinhos conhecem a sequência de ilhas ao longo de uma rota. Igarapés. A boca de cada igarapé é um marco potencial. Ribeirinhos memorizam a sequência de igarapés ao longo de um rio. Eles sabem que depois de passar 3 igarapés na margem direita, o próximo igarapé grande na margem esquerda é o que eles estão procurando. Comunidades e estruturas. Casas, vilas, portos, igrejas, qualquer estrutura humana é um marco. Ribeirinhos conhecem a localização de todas as comunidades ao longo de suas rotas. A quinta camada é a observação de padrões de vegetação. Diferentes tipos de floresta crescem em diferentes condições. Várzea é floresta que inunda sazonalmente. Ela tem tipos específicos de árvores adaptadas à inundação. Seringueiras, açaí, buriti. Terra firme é floresta que não inunda. Ela tem vegetação diferente. Castanheiras, mogno, cedro. Igapó é floresta permanentemente inundada ou alagada. Ela tem vegetação adaptada à água permanente. Ribeirinhos reconhecem esses tipos de floresta e usam para navegação. Por exemplo, se você sabe que uma comunidade específica está localizada em área de várzea com muitas palmeiras de açaí, você procura por essa vegetação. Além disso, há padrões sazonais. Durante a estação chuvosa, certas árvores florescem. Durante a estação seca, outras frutificam. Ribeirinhos usam esses padrões fenológicos como calendário e como auxílio de navegação. A sexta camada é a observação de vida selvagem. Animais têm comportamentos e habitats específicos. Botos, golfinhos de rio, são comuns em certas áreas. Ver botos pode indicar que você está em área específica. Aves aquáticas, garças, socós, martins pescadores são mais comuns em certas áreas. Jacarés são mais comuns em águas calmas e rasas. Peixes-boi são encontrados em áreas específicas. Observar vida selvagem fornece pistas sobre localização. Além disso, comportamento de animais pode fornecer informações. Aves voando em direção específica ao entardecer podem estar indo para poleiros, indicando presença de floresta ou ilha naquela direção. Peixes pulando podem indicar águas rasas ou presença de predadores. A sétima camada é a observação de fenômenos atmosféricos e astronômicos. Embora céu frequentemente esteja nublado na Amazônia, quando está claro, ribeirinhos usam sol e estrelas para orientação. Durante o dia, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Observar a posição do sol fornece orientação geral. Durante a noite, estrelas fornecem orientação. Ribeirinhos conhecem constelações. Eles usam o Cruzeiro do Sul para encontrar o Sul. Eles observam a Via Láctea. Eles usam estrelas para manter curso durante navegação noturna. Além disso, ribeirinhos observam padrões de vento e nuvens. Ventos predominantes vêm de direções específicas dependendo da estação. Nuvens se formam em padrões específicos. Observar esses padrões fornece informações sobre direção e clima futuro. A oitava camada é medição de tempo e distância. Ribeirinhos não usam relógios ou odômetros, mas eles têm senso preciso de tempo e distância. Tempo é medido por posição do sol, por sensação de fome, por fadiga. Distância é medida por tempo de viagem.
Um ribeirinho sabe que de sua comunidade até a próxima comunidade rio abaixo leva meio dia de canoa. Ele sabe que até a cidade leva 3 dias de canoa. Essas medidas são relativas e dependem de condições. Velocidade da corrente, se você está remando ou usando motor, mas são surpreendentemente consistentes. Ribeirinhos também usam marcos para medir progresso. Quando você passar a Ilha Grande, você está na metade do caminho. Quando você ver a Pedra Branca, faltam 2 horas. Agora deixe-me juntar tudo isso e descrever como um ribeirinho navega uma jornada longa, digamos 500 quilômetros. Vamos imaginar uma jornada de uma comunidade no Rio Negro até Manaus. O navegador começa em sua comunidade. Ele sabe que precisa ir rio abaixo no Negro até chegar ao Amazonas, depois seguir o Amazonas até Manaus. Ele parte de manhã cedo. Ele observa o sol nascendo, confirmando direção leste. Ele sabe que o Negro flui geralmente para sudeste nesta área. Então, ele mantém o sol ligeiramente à sua esquerda. Ele rema rio abaixo, observando a corrente para confirmar que está indo na direção certa. Ele passa por marcos conhecidos, uma praia específica, uma árvore emergente grande, a boca de um igarapé. Cada marco confirma que ele está na rota certa. Depois de algumas horas, ele passa por uma confluência onde um afluente menor se junta ao Negro. Ele reconhece essa confluência pela mudança na cor da água e por uma formação rochosa na margem. Ele sabe que está fazendo bom progresso. Ao meio-dia, o sol está alto. Ele para em uma praia para descansar e comer. Ele observa a posição do sol e estima que está aproximadamente na metade do caminho até a próxima comunidade grande. Ele continua. Durante a tarde, ele passa por mais marcos. Ilhas, igarapés, comunidades. Cada um é reconhecido e mentalmente marcado. No final da tarde, ele chega a uma comunidade onde ele tem parentes. Ele para passar a noite. No segundo dia, ele continua rio abaixo. O rio está ficando mais largo. Ele sabe que está se aproximando do Amazonas. Ele observa mudanças na vegetação, na cor da água, na largura do rio. Finalmente, ele chega à confluência do Negro com o Amazonas. Ele vê o famoso Encontro das Águas, onde a água preta do Negro encontra água barrenta do Amazonas. Esse é um marco inconfundível. Ele vira para leste, seguindo o Amazonas em direção a Manaus. O rio agora é enorme. Ele não consegue ver ambas as margens, mas ele sabe que precisa manter a margem norte à sua esquerda. Ele observa o fluxo, observa a margem, mantém seu curso. Depois de algumas horas, ele começa a ver sinais de Manaus, mais tráfego de barcos, estruturas na margem, eventualmente a cidade. Ele chega ao porto de Manaus. Jornada completa. Aproximadamente 500 quilômetros, navegados com precisão, sem bússola, sem GPS, sem mapa. Apenas conhecimento, observação e experiência. Isso parece impressionante? É, mas para ribeirinhos é normal. É como você dirigir de sua casa para o trabalho. Você não precisa de GPS. Você conhece o caminho. Você reconhece marcos. Você sabe quanto tempo leva. Para ribeirinhos, o rio é sua estrada. E eles conhecem essa estrada intimamente. Agora, deixe-me apresentar algumas pesquisas e contexto científico. Antropólogos e geógrafos estudaram navegação ribeirinha amazônica. Um estudo fascinante foi conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas. Eles acompanharam navegadores ribeirinhos em jornadas longas, documentando técnicas de navegação. Eles encontraram que navegadores experientes usam média de 15 a 20 categorias diferentes de informação para navegação: fluxo de água, marcos naturais, vegetação, vida selvagem, posição do sol, padrões de vento e mais. Eles também encontraram que navegadores têm precisão notável. Em testes onde navegadores foram pedidos para estimar distâncias e direções, suas estimativas eram consistentemente precisas dentro de 10 a 15%. Isso é comparável à navegação com instrumentos básicos.
Outro estudo examinou mapas mentais de ribeirinhos. Pesquisadores pediram a ribeirinhos para desenhar mapas de suas áreas. Os mapas desenhados eram surpreendentemente precisos em termos de relações espaciais, sequência de marcos e distâncias relativas. Embora não fossem precisos em escala absoluta, eles capturavam a estrutura essencial da rede hidrográfica. Estudos de cognição espacial mostraram que navegadores ribeirinhos desenvolvem habilidades cognitivas específicas. Eles têm memória espacial excepcional. Eles podem lembrar sequências longas de marcos. Eles têm habilidade superior de integração de múltiplas fontes de informação sensorial. Essas habilidades são desenvolvidas através de anos de experiência, começando na infância. Crianças ribeirinhas começam a aprender navegação desde cedo, acompanhando pais em viagens, observando, fazendo perguntas, gradualmente assumindo mais responsabilidade. Há também paralelos interessantes com navegação polinésia. Navegadores polinésios tradicionalmente navegavam milhares de quilômetros através do Oceano Pacífico sem instrumentos, usando observação de estrelas, ondas, aves, nuvens. Suas técnicas são diferentes das técnicas ribeirinhas amazônicas, porque o ambiente é diferente, oceano versus rio, mas os princípios são similares: observação detalhada, conhecimento profundo do ambiente, integração de múltiplas fontes de informação. Ambos os sistemas demonstram capacidade humana extraordinária de navegação natural. Agora, você pode estar pensando: isso é apenas histórico ou ainda é relevante? A resposta é: ainda é extremamente relevante. Primeiro, para comunidades ribeirinhas, essas técnicas continuam sendo essenciais. Muitas comunidades não têm acesso a GPS ou mesmo bússolas. Elas dependem de navegação tradicional para transporte, comércio, acesso a serviços. Segundo, para operações de resgate e emergência. Quando alguém se perde na Amazônia, equipes de resgate frequentemente recrutam navegadores ribeirinhos locais. Esses navegadores podem navegar em condições onde GPS é inútil, sob dossel denso de floresta, em igarapés estreitos, em áreas sem mapas atualizados. Terceiro, para conservação e pesquisa. Cientistas trabalhando na Amazônia frequentemente dependem de guias ribeirinhos para a navegação. Esses guias podem levar pesquisadores a locais específicos, podem navegar com segurança, podem fornecer conhecimento local valioso. Quarto, para turismo. Ecoturismo na Amazônia frequentemente emprega guias ribeirinhos. Turistas valorizam não apenas a habilidade de navegação, mas também o conhecimento cultural e ambiental que guias compartilham. Quinto, como backup quando tecnologia falha. GPS depende de satélites e baterias. Ambos podem falhar. Conhecimento de navegação natural funciona sempre. É resiliente. É sustentável. Então, o que podemos aprender de navegação ribeirinha amazônica? Primeiro, que observação cuidadosa é poderosa. Ribeirinhos observam detalhes que a maioria das pessoas ignora. Eles notam padrões sutis. Essa habilidade de observação é valiosa em qualquer contexto. Segundo, que conhecimento local profundo supera tecnologia em muitas situações. Um navegador ribeirinho com décadas de experiência pode superar um navegador com GPS em condições amazônicas. Terceiro, que sistemas de conhecimento tradicionais são sofisticados. Navegação ribeirinha não é primitiva. É um sistema complexo e eficaz, desenvolvido ao longo de gerações. Quarto, que habilidades cognitivas podem ser desenvolvidas através de prática. Memória espacial, integração sensorial, estimativa de distância. Essas habilidades melhoram com treinamento. Quinto, que há valor em preservar conhecimento tradicional. Se navegação ribeirinha for perdida, será difícil ou impossível recriá-la. É patrimônio cultural e prático que merece preservação. Deixe-me compartilhar uma história pessoal.
Eu viajei na Amazônia alguns anos atrás. Contratei um guia ribeirinho para me levar a uma comunidade remota. Saímos de manhã cedo. O rio era enorme. Eu não via como ele sabia para onde estava indo. Tudo parecia igual para mim. Eu perguntei, como você sabe o caminho? Ele sorriu e disse, eu nasci neste rio. Eu conheço cada curva, cada ilha, cada igarapé. O rio me fala. Durante a viagem, ele apontou marcos que eu nunca teria notado. Uma árvore específica. Uma mudança sutil na cor da água. Um padrão de ondas. Para ele, o rio era um livro aberto. Para mim, era um mistério. Aquela experiência me deu profundo respeito por navegação ribeirinha. Não é apenas habilidade prática, é arte, é relacionamento profundo com o ambiente, é conhecimento que transcende mapas e coordenadas. Como ribeirinhos amazônicos navegam 500 quilômetros sem bússola ou GPS. Através de observação, conhecimento, experiência e conexão profunda com o rio. Através de sistema de navegação, que é ao mesmo tempo antigo e sofisticado. Sistema que funciona perfeitamente em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. E sistema que tem muito a nos ensinar sobre navegação, cognição e relacionamento humano com natureza. Se você achou essa exploração fascinante, se inscreva no canal. Há muito mais conhecimento amazônico sobre navegação, sobrevivência e vida na floresta que merece ser explorado e valorizado. Conhecimento que é ao mesmo tempo tradicional e surpreendentemente relevante. E aqui está a minha pergunta para você. Você já navegou em rios sem instrumentos modernos? Você já se perdeu e teve que usar observação natural para encontrar caminho? Compartilhe nos comentários. Adoraria ouvir suas experiências de navegação. Até a próxima.